Bom, o Lula ganhou, cara. O que você tá achando geopoliticamente? Você acha que o Lula vai entrar nesse jogo aí, vai influenciar a China, a Rússia? Porque o Bolsonaro meio que ficou na dele, né? Aceitou o diesel da Rússia, depois ficou quieto. Cometeu uns erros ali que irritou os russos também. Falou salve Ucrânia lá em ucraniano durante uma manifestação. Parece que ele perdeu o apoio do Putin aí depois dessa jogada aí, né? O Putin foi perguntado, né? Ele falou assim, ô Putin, nas eleições do Brasil que vão acontecer, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, quem que você prefere, Lula ou Bolsonaro? E ele foi bem claro, pra mim, eu tenho boas relações com os dois países. Porque, que nem você falou, o Brasil é um país importante, o Brasil é membro dos BRICS, que é importante geopoliticamente para os russos, e o Brasil é um dos poucos países do mundo ocidental mais importantes que não estão sancionando a Rússia, que não está aplicando sanções. Então, romper relações, ele não sabia quem ia ser o presidente ainda, né? Tanto com o Bolsonaro como com o Lula, seria muito burro pro Putin. Sim. A parceria entre Brasil e Rússia, ela aumentou muito desde o início da guerra, né? Em relação à exportação, importação e tal. O Putin parabenizou o Lula, falou parabéns, né, pela vitória, que espera estabelecer mais alianças e tal. A China também, o Xi Jinping, parabenizou o Lula. Eu fiquei surpreso na velocidade que todo mundo parabenizou o Lula, tá ligado? De fato. O Lula demonstra ter uma respeitabilidade internacional infinitamente superior ao do Bolsonaro, né? Mas eu fico pensando, por quê? É porque ele é muito pica ou é porque ele vai vender o Brasil pra todos eles, tá ligado? Eu fico pensando nisso. Geopolítica, Monark, é o mundo da hipocrisia. Você tem que vestir uma máscara, fingir que você aceita algumas coisas pra conseguir ter estabelecido... É política também assim, Sim, né? Então, eu acho que o Lula ele tem muito mais habilidade nesse sentido, por exemplo. Então, você pega, por exemplo, a França vai começar a criticar a postura do Brasil em relação ao desmatamento da Amazônia. Uma coisa é você falar, pô, Macron, você tá errado, você é um puta Zé Mané, Xingar a sai esposa daí, dele. falar que a esposa é feia, entendeu? Exato. Caralho, o Bolsonaro é foda. Outra coisa é falar, não, realmente, olha só, a gente precisa, né, a gente vai fortalecer aqui algumas ONGs, a gente vai e tal. Não precisa nem fazer, entendeu, Monark? Mas da declaração que você vai fazer alguma coisa, já transmite uma mensagem. Sim. E nesse sentido, o Lula ele é muito mais político do que o Bolsonaro, entendeu? Ele vai falar o que você quer ouvir. Exato. Sempre. A União Europeia, por exemplo, o Borrell, que é um cara super importante, né, do Bloco Europeu, ele já se pronunciou. O acordo Mercosul-União Europeia, ele vai voltar a ser negociado. Pode crer. Só que, por que ele não estava sendo negociado? A justificativa é, o Bolsonaro desmata a Amazônia, o Bolsonaro desmata o Cerrado, desrespeita povos minoritários e tal. Que é uma desculpa, né, no final das contas. Né? Não que ele não faça isso. Não que ele não faça, mas... Tá, mas, realmente, eu não acho que, quando você olha lá pro Macron, o Macron tá super preocupado com o índio brasileiro, né? Claro que não. Sim. Mas ele vai usar isso como justificativa para impedir que os produtos brasileiros... Porque o grande medo deles é o quê? A França é o celeiro da Europa. É o que produz trigo, produz carne e tal. E o Brasil, ele é muito poderoso no agronegócio. Mesmo com todos os gargalos que a gente tem de transporte, comunicação, imposto, infraestrutura, né? A gente consegue ser muito competitivo. Mais que os europeus, inclusive. Então, se os nossos produtos entrassem no mercado europeu, seria um tipo de taxação, como seria o acordo Mercosul-União Europeia, a gente ia quebrar os produtores locais. Pode crer. Então, eles ficam buscando qualquer justificativa, e o Brasil realmente dava, né? Bastante justificativa. 2 errados aí, né? Pra sancionar o Brasil. A questão é, beleza, então a União Europeia agora vai querer fazer um acordo com o Brasil. Sob quais condições? Vai querer sobretaxar os produtos brasileiros? Ou realmente vai aceitar que os produtos brasileiros entrem sem nenhum tipo de sobretaxa no mercado europeu? Eu duvido que isso seja feito. Não é inteligente da parte deles, né? Não. Eles têm que manter, né? A agricultura, você não pode terceirizar completamente a produção agrícola. E acho que a própria guerra da Ucrânia está mostrando isso. Imagina, sei lá, ter algum tipo de intervenção na Europa, bloqueia porto, bloqueia a relação comercial, você é sancionado. Não tem nada de alimento no seu país. O que você faz? Acabou, né? Acabou. Se você não tem energia, se você não tem alimentação. Então, você depender de outros países, e muito de outros países em alguns setores, é muito problemático. Pode crer. E a França sabe disso, ela não pode terceirizar toda a sua produção para o Brasil, por exemplo. Sim, sim, sim. Então, é lobby, né? É lobby. Sim, sim, Você acha que o Lula vai conseguir garantir os interesses nacionais? Porque é evidente que existe uma pressão forte internacional para que o Brasil funcione de um jeito que não necessariamente o melhor jeito que o Brasil tem que funcionar. Sim, tipo... Por exemplo, eles não querem que a gente se desenvolva economicamente de verdade. Não parece que é um objetivo deles, assim, sabe? Será que o Lula vai baixar a cabeça para eles, assim, e
aceitar toda a Agenda 2030 e, sei lá, parar de produzir petróleo, começar a foder a Petrobras, colocar vários banheiros unissex por aí. Assim, Monark, o Lula, é muito difícil saber como que ele vai ser, por quê? Primeiro que a gente tem um congresso que vai... Se bem que mais ou menos, né? Porque a gente fala assim, muita parte de direita foi eleita. Mas uma coisa é você ser direita, outra coisa é você ser direita quando o presidente é o Bolsonaro. Sim. Que é o centrão fisiológico que vai pro lado que paga mais, né? Então precisa ver até que nível realmente é direita esse congresso. Pode crer. Ele foi eleito, ele tem que fazer aliança com a Simone Tebet, tem que fazer aliança com a Marina Silva, que saiu brigada com o PT à época, né? Tem que fazer aliança com a FHC, tem que fazer aliança com o Henrique Meirelles. Até o Amoedo apoiou o Lula, entende? Sim, o que foi uma surpresa. E dentro do mundo da política, nunca você tem o apoio assim de graça, né? Então acho que ele vai ter que retribuir esses favores de algum jeito. Sim. Que é não indo pro campo muito da esquerda mais radical, assim, indo pra uma esquerda mais moderada. Você pega, por exemplo, a fiscalização tá muito maior também, né, Monark? Na época do escândalo do Mensalão, por exemplo, de outros escândalos de corrupção, a fiscalização sobre o que acontecia, ela era muito menor. Você não tinha canal de YouTube, TikTok, Instagram. Hoje sai ali, tem galera que fica fiscalizando o voto de cada um dos deputados para saber como que ele votou, e aí a base é daquele, por que você votou assim, por que você fez isso e tal. Fora que se vazar um áudio do Zap já era. Né? Também. Então, é muito difícil saber como que ele vai compor esse governo. Eu acho, Monark, que ele vai fazer um governo mais de centro ou centro-esquerda, tá? Eu não acho que ele vai ter capacidade, nem que ele quisesse, de fazer essa articulação tão grande para colocar só petista, psolista ali para fazer algum tipo de remanejamento do governo e tal. Em relação aos interesses estrangeiros, vamos tentar pegar como molde aí o que foi o governo Lula nos anos 2000, né? Ele teve uma sorte bem grande, que ele pegou a explosão das commodities e, de fato, ele conseguiu unificar os programas sociais que já existiam da época da FHC e conseguir ter a logística, distribuir isso para o território nacional. Você fez que muita gente que morava em áreas mais interioranas tal, passasse a consumir. Uhum. Aí aquela economia começa a circular, começa a desenvolver, pagamento de impostos tal. E, aliás, a própria proposta... O Lula, no primeiro governo, ele fez ali, seguiu o tripé econômico, foi mais liberalzão tal. A própria proposta do Bolsa Família é uma proposta liberal, né? Que é o Milton Friedman, que foi o cara que chamava de imposto negativo. Uhum. Uma coisa, sei lá, o cara tá passando fome, aí você vai lá e cria uma estatal que faz comida e dá pro cara. Outra coisa, você dá na mão dele o dinheiro que ele vai gastar em iniciativa privada e tal, O que é muito mais, né, direto, né? Tira o middleman, tira toda uma construção de uma empresa que faz comida só pros necessitados. Você dá dinheiro, ele compra comida. Pronto, acabou. Exatamente. E aí eu acho que assim, a gente tem que sair um pouco dessa concepção que o Estado ele tem que ser o grande provedor de geração de valor e tal. Acho que tem que dar incentivo para a iniciativa privada, principalmente pequeno empreendedor, que é o cara que mais gera emprego, mais paga impostos, que realmente movimenta a economia, né? Então eu espero que ele faça mais nesse modelo aí. Eu acho que ferrou muito o governo Lula depois da crise de 2008. Por quê? Era final do governo, ele estava ali com a popularidade acima de 80%, 80 e pouco, e ele tinha que colocar o seu sucessor ali. E não tinha nenhuma figura tão forte, até hoje, né, no PT, o Haddad, né? Não é uma figura tão forte quanto o Lula. Sim. E ele precisava colocar um sucessor ali. E ele não podia fazer a popularidade dele baixar com uma crise internacional. Eu até lembro que, na época, ele deu uma entrevista, acho que uma repórter falou, ô Lula, tá vindo uma onda aí de crise econômica e tal, como que você vai fazer para que essa onda não chegue no Brasil? Aí falou, não, essa onda aqui no Brasil vai ser só uma marolinha. Jeito Lula, né? De picanha, cerveja e tal. Sempre falar o que você quer ouvir. Exato. E aí, o que ele fez? Ele começou a subsidiar preço de combustível, começou a subsidiar preço da energia elétrica, aí começou a facilitar muito o crédito, fazendo a população se endividar. Em curto prazo, é ciclo virtuoso, você incentiva a economia, paga imposto e tal. Só que é um desajuste fiscal. Uma hora a conta chega. Né? A longo prazo, vai desvalorizar a moeda, porque você vai se endividar e vai começar a ter inflação. Vai que ficar é o com o nome sujo, não vai poder mais ter crédito no futuro. Que é o que estourou no governo Dilma, né? A Dilma ela continuou com essas políticas e acabou estourando. Então... Sabe o que ele fez de propósito? Falou assim, ninguém vai ser estrela no PT, só eu sou estrela do PT. Dilma, vou te dar o poder, mas vou te dar um presentinho surpresa também. Não duvido nada. Pode ser, Monark. Eu acho que
eu acho que foi mais uma tática pra não perder, assim, sabe? Talvez ele estivesse contando, pô, não, vai vir uma outra explosão das commodities que vai me salvar, Pode que crer. vai entrar dólares aqui, mas não teve isso no mundo, né? Não. E aí acabou Pelo contrário, né? Exatamente. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.